Beleza, tá gravando aqui. Pessoal, então a gente vai fazer hoje correção, tá? De todas as listas de exercícios que eu passei para vocês em relação à disciplina de robótica, tá? Caso não dê para terminar das 9 às 10, a gente acaba estendendo depois. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Beleza. Deixa eu fechar esse. Robótica. Vou pegar aqui exercício aula 2. Eu acho que foi o primeiro exercício que eu passei. Calma aí. Eu tenho um. Eu não consigo aumentar a tela. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem a parte do gravador tá em cima de onde que eu preciso apertar para aumentar o tamanho da letra. Deixa eu pegar a lupa. Tá. Então, beleza. Primeiro exercício. Faça um programa que imprima o valor 4 e 5. Né? Então, vamos lá. Então, exercício 1 que eu passei para vocês. É bem simples. Vamos lá. Vou colocar aqui A igual a 4 e 5. Tá? E aí, print A. Tudo bem? Então, o primeiro exercício tranquilo. Ele imprimiu aqui o número inteiro, né? 400 mil, tá? E o 1 está terminado. Vamos lá. O segundo exercício da primeira lista. Dada a equação x ao quadrado mais 6x igual a zero, encontre as raízes da equação imprimindo o resultado como exemplo. O valor de x' e aí coloco o valor. E o valor de x, duas linhas, e coloco o valor. Então tá. Deixa eu pegar o x ao quadrado mais 6x, né? Então lá eu tenho A igual a igual a 1, B igual a 6 e C igual a 0, né, da equação de segundo grau. Aí eu vou calcular aqui o delta, tá? Delta vai ser igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? E aí, depois eu faço já x', vou colocar aqui x1 igual a menos, vou colocar entre parênteses, menos B mais delta elevado a 0,5 dividido por 2 vezes A, ok? Então eu peguei A, B e C, extraí, deixa eu colocar aqui, equação x ao quadrado
mais 6x igual a zero. Acho que era isso, né? X ao quadrado mais 6x igual a zero. Então, extrair o valor de A igual a 1, B igual a 6, aqui da equação. E aí não tinha o valor de C, então C é igual a zero. Aqui eu calculei o delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aqui embaixo eu estou calculando x'1, menos B mais delta elevado a meio. Dividido por 2 vezes A. Tá? E vou calcular x2 agora. Vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Menos. Né? E aí vamos imprimir então. Né? Print. Né? O valor de x. Vou usar uma barra e o oposto aqui para ele conseguir imprimir essa barrinha. O valor de x' é... Aí eu coloco a vírgula e coloco o valor que eu quero, no caso x1. E eu coloco outro print embaixo. E o valor de x, duas linhas, é... Eu não deixei espaço, deixa eu ver aqui. Vou colocar um espaço aqui, senão acho que vai ser grudado. E aí eu coloco x2. E aí eu mando rodar o programa. E ele me retornou o resultado aqui embaixo, né? O valor de x' é 0 e o valor de x duas linhas é menos 6, tá? E a lista 2 está tranquila, terminada. Pessoal, alguma dúvida aqui em relação à primeira lista? Não sei por que eu abri esse negócio aqui. Deixa eu voltar lá. Tranquilo, não tem problema, Jamil. Bom dia, Ingrid. Marina entrou na sala, Marcílio também. Beleza. Beleza. Então, beleza. A primeira lista está tranquila. Vamos lá. Deixa eu abrir a segunda. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Marina. Beleza. Então, a segunda lista, né? Primeiro exercício. Escreva um programa que identifique se um triângulo é válido ou não. Para um triângulo ser válido, a soma de um de seus dois lados tem que ser sempre maior ou igual ao terceiro lado. Caso não seja, o triângulo é inválido. Tá? Então, aqui vai ser utilizado eu vou utilizar uma condicional, tá? Para fazer esse teste. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui PyCharm. Vamos fazer a identificação se um triângulo é realmente... Vamos lá.
Então, eu vou colocar aqui a entrada de informação, digite o valor de A, barra N para mim digitar na linha de baixo, colocar B aqui, mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, B. Então vamos lá, vamos fazer o teste do triângulo. E agora C. Opa, deixa eu fazer um Ctrl V também. Então com esse comando eu consigo entrar com os valores, né, que eu desejo. Só que quando eu utilizo esse programa, a informação que ele me entrega é uma string. Em string eu não consigo manipular de forma matemática. Então agora eu vou aplicar uma função já pronta de Python que se chama float, em que eu consigo converter o dado que é uma string em uma informação numérica, tá? E agora com esses dados, então aqui nessa fase eu estou realizando essa conversão, tá? De string, porque quando você usa input, usou input, ele é uma string. Quando você aplica esse float, ele está convertendo para um número. E agora a gente faz a nossa logiquinha. Então minha lógica vai ser bem simples, eu vou fazer if. Então a soma de dois lados tem que ser maior ou igual ao terceiro lado. Então a gente vai fazer uma comparação. If A mais B maior igual a C. E aí eu vou colocar um end, tá? B mais C maior ou igual a A. E end novamente. O último lado a testar é a soma de A mais C. A mais C tem que ser maior ou igual a B. Dois pontos, que faz parte da estrutura do Python. Então, se a primeira condição for verdadeira, A mais B for maior ou igual a C, né? Beleza, isso é uma condição válida para triângulo, só que essa não é a única condição válida. Todas as outras têm que ser verdadeiras também para dizer que é um triângulo, tá? Então a soma de dois lados tem que ser maior ou igual ao lado que falta. Então temos que testar todos os lados, por isso que eu coloquei o end. Então todas essas condições forem verdadeiras, a gente tem um triângulo, tá? Então vamos lá, se tudo isso for verdadeiro, print é um triângulo, ok? Agora, vamos colocar o else. Caso isso não seja verdadeiro, print não é um triângulo, tá? Beleza. Então, beleza. Vamos testar agora. Qual que é os valores que eu tinha pedido? Deixa eu ver aqui. 2, 5 e 10, 3, 5 e 7. 2, 5 e 10. Então, vamos testar com 2, 5 e 10 primeiro. Digite o valor de A. 2, B, 5, C, 10. Então, quando eu faço a utilização desse input, ele espera que eu digite o valor para ele continuar a lógica. Tá? Então eu digitei, dei um Enter, ele entrou com a segunda linha. Digite o valor de B, digite o valor de C. Então 2, 5 e 10. E agora eu dou um Enter e ele imprimiu que isso não é um triângulo. Tá?
Beleza? Agora, vamos lá. Testar 3, 5, 7. Vamos mandar rodar novamente. Digite o valor de A. 3, 5, 7. E aí ele retornou que é um triângulo. Então, o primeiro não é um triângulo, o segundo é. Ok? Beleza? Pessoal, tranquilo até aí? Beleza, então. Vamos lá. Então, exercício 2. Dada a lista, e aqui eu coloquei vários valores, eu peço o quê? Que imprima apenas os números pares. Então, eu vou copiar essa lista aqui, dar um Ctrl C e vou fazer um programinha só para imprimir números pares. Para isso, eu vou utilizar o quê? Tá? Eu vou utilizar o for. Deixa eu apagar aqui. Ctrl V. Então, eu vou fazer a verificação sobre essa lista, eu vou utilizar o for. Então, lembrando que o for em Python pode ser utilizado sobre tudo aquilo que é interável, inclusive uma lista. No caso, o nome da minha lista é L, tá? E aí, o valor de I vai ser o quê? Vai ser os valores que estão em L. Então, não vai ser uma sequência numérica como a gente vê em C++, em C, né? Que você tem lá o valor de I e aí você vai somando de um em um, integrando ele, tá? Aqui você pode integrar essa lista que tem vários números. Então ele o I vai ter um valor de 1, depois de 3, depois de 4, depois de 53. Então tudo aquilo que é interável dá para você utilizar o for, inclusive strings, tá? Então beleza. Então o for I em L, o que eu quero? Eu quero verificar se o número é par. Para isso eu posso fazer o quê? Verificar se a divisão com 2, se o resto é zero. Então eu utilizo o que para saber o resto? É o símbolo da porcentagem. Né? Então vou criar um if, né? Se o valor de I dividir, no caso aqui o módulo, né? Por que o módulo? Porque eu quero saber se I dividido por 2, se o resto vai ser igual a zero. Então, I, esse símbolo de porcentagem vai me... quando eu utilizo esse símbolo de porcentagem, eu estou querendo saber qual que é o resto dessa conta. Então eu pego, por exemplo, quando o I valer 1, 1 dividido por 2, qual que vai ser o resto? O resto vai ser zero? Se o resto for igual a zero, o resto for igual a zero, então qual que é a conclusão? Que o número é par. Né? Porque todo número divisível por 2 é par. Então, print o número é par. Não é print o número é par. É printar o número, né? Então, eu vou permitir que ele imprima o valor de I. Né? Então, se essa condição aqui do número que está em I for dividir por 2 e o resto dele for igual a zero, né, eu estou já me referindo ao resto por causa do símbolo da porcentagem, eu vou imprimir aquele número. Tá? É isso. Então, vamos lá, vamos rodar o programa. Olha lá, ele imprimiu o quê? O 4, 48, 32, 78 e 12, tá? Se eu quisesse saber o que era diferente, eu acho que era o exclamação igual que é diferente. Deixa eu ver. É isso mesmo.
Aí ele imprime o resto da lista, ó, né? Que é diferente de 0, não é par, né? Então 1, 3, 53, 17, 25, 61 e 7, tá? Então um simples símbolo aqui já muda toda a nossa estrutura aí, tá? E aqui, usando o while, escreva um programa que imprima esse desenho, né? Então, esse desenho é um caractere, né? É o asterisco, e você pode utilizá-lo como um elemento de string, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um número que, quando multiplica essa informação por ele, ele vai construir nesse desenho, tá? Então, vamos lá, vamos fazer com o while. Pessoal, em relação ao for, tá tranquilo aí? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Só vou dar uma olhada rapidinho aqui. Marina retornou. Beleza, por enquanto. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável, vou chamar x igual a 1, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no while, vou criar o while e vou colocar uma condição. X é menor que 6, né? Se essa condição for verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print, e aí eu vou pegar o símbolo do asterisco e vou multiplicar pelo número x, tá? E aí, depois eu vou fazer o quê? X mais igual a 1. Então, eu vou... enquanto x for menor que 6, essa condição for verdadeira, eu vou pegar o x e vou multiplicar aqui pelo símbolo do asterisco, tá? Para ele ir imprimindo. E aí vai somando mais um. E aí, enquanto essa comparação for verdadeira, né, o loop vai continuar retornando e imprimindo, multiplicando esse valor pelo valor de x, tá? Beleza, então, beleza, esse while tá pronto. O while do Python permite você utilizar o else. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um else. Quando essa condição não for mais verdadeira, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça x igual a 5, tá? Por quê? Porque eu vou criar um outro while aqui embaixo, que eu vou utilizar esse mesmo x, tá? E aí eu vou colocar aqui x maior que zero, tá? Enquanto x for maior que zero, essa condição for verdadeira, o que eu quero que ele faça, tá? Ele vai fazer x menos igual, deixa eu pensar, x menos igual a 1, tá? E aí ele vai imprimir print, e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, o asterisco multiplicado por x, tá? E aí então ele vai subtraindo o valor de x, quando o x for igual a zero, ele vai sair desse while, tá? Então vamos ver se deu certo essa logiquinha aí. Beleza, deu certo, né? Olha lá. Ele imprimiu o desenho, né? 1 asterisco, 2 asterisco, 3, 4, 5. Aí depois, quando ficou igual a 5, quando ele ficou igual a 6, eu falei para ele ficar igual a 5. Eu poderia ter colocado aqui, feito um pouco diferente, né? Colocado aqui igual a 4 e aí mudado a sequência, eu acho que dava certo também. Deixa eu fazer aqui. Eu faria impressão primeiro e depois eu faria subtração. Vamos ver, eu acho que dá certo também.
Olha lá, deu certo também, ó. Ele funcionou também. Então, fez x igual a 4. Quando essa lógica aqui não era mais verdadeira, ele sai do while. E aí ele executou o else. Fez x igual a 4. E aí eu pedi para ele imprimir o asterisco e depois subtrair, tá? Para fazer o desenho aqui embaixo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Beleza. Acho que era esse o último exercício da aula 3, né? Vamos lá. Exercício aula 4. Então, dada a variável IFSP, imprima a variável de trás para frente, né? E faça. Então aqui eu passei uma variável e passei vários exercícios aqui relacionados à aula de strings, né? Então deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Essas aspinhas que fica tem que apagar porque ele não aceita. Dá erro. Beleza. Então o primeiro exercício é imprimir de trás para frente. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar aqui no print. Eu pego a variável IFSP e dentro do colchete eu coloco -1, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele, como eu não coloquei nenhum valor antes do primeiro dois pontos e nenhum valor depois do primeiro dois pontos, ele entende que é para pegar toda a string. E aí, aqui com -1, ele pega de trás para frente, tá? Ele pega do último valor e vai voltando, tudo bem? E aí ele imprime aqui, ó, engenharia, né? Engenharia de biosistemas, tá? Depois, imprima somente biosistemas. Então eu tenho que saber onde começa biosistemas, né? Então por quê? Porque quando você fala em strings, cada posição na string importa, tá? Então, por exemplo, a letra E está ocupando a posição 0, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar o programa da lupa. Senão ele não vai deixar eu trabalhar legal. Então aqui, ó, o E é a posição 0, o N posição 1, o G posição 2. Então assim, é igual na lista. A lista, né, cada elemento da lista tem uma posição, tá? Você pode colocar uma string aqui, por exemplo, tá? E aí depois você coloca a vírgula e coloca o número 2. Então para a lista aqui vai ser um índice 0 e aqui vai ser índice 1. E também a mesma coisa para string. Cada letra ali ocupa uma posição, tá? Um índice. Então a gente tem que saber onde que inicia aqui a palavra B, tá? Então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O espaço conta também, 10, 11, 12, 13. Então a letra B está no 14, tá? Vamos colocar 14. Eu acho que ele não vai cortar. Vamos ver, tá? Então eu começo no 14. Então eu vou querer imprimir a palavra IFSP, só que dentro do colchete eu vou colocar que o início vai estar no 14. E aí depois dos dois pontos eu vou deixar vazio, significando que eu quero que pega tudo que vem depois do índice 14, tá? Olha lá, ele imprimiu biosistemas. Ah, se eu quisesse imprimir engenharia,
tá? Você poderia pegar depois do A. Qual que vem depois do A? Então você tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí o espaço é 10. Então o que você poderia fazer? Você poderia fazer print IFSP. Dentro do colchete você deixa o primeiro espaço em branco e depois dos 2 pontos você coloca o valor de 10, o índice 10, que equivale ao espaço em branco. Daí eu acho, ele, se eu não me engano, ele corta esse espaço em branco. Então ele sabe que em 10 termina. Então ele vai pegar tudo que vem antes do 10, como você não colocou uma posição inicial aqui. E aí ele imprime a palavra engenharia, tá? Se eu venho aqui embaixo, ó, ele não consegue andar na string, depois do A ele termina, tá vendo? Ele já pulou para baixo de baixo o cursor. Então o 10 equivale ao espaço em branco e ele corta o espaço em branco, tá? Descubra o comprimento da string, tá? Para isso a gente utiliza o comando len, tá? Tanto para listas como string. O comando len ele permite você saber qual que é o tamanho. Então aqui print, vou utilizar o comando, a função len, e aqui eu coloco qual que é a variável que eu quero saber, tá? Olha lá, essa variável tem 26 elementos dentro dela. Esse é o comprimento dessa string, tá? Quebre a string em uma lista. Para mim fazer isso, eu uso uma função, um método chamado split, tá? Esse é um método direcionado para strings. Então eu vou fazer aqui a igual ifsp, eu coloco um ponto e aí eu chamo o método que eu quero. Aqui, ó, o PyCharm já ajuda bastante. Por quê? Porque ele te dá aqui, ó, uma lista de vários métodos, várias funções que você pode utilizar com strings. Tá? Ele identificou que a FSP é uma string e ele já está te dando várias funções que podem ser aplicadas. No nosso caso, a gente vai usar split, porque eu quero transformar essa minha string em uma lista. Tá? E aí ele vai usar os espaços em branco. Se eu colocar nada aqui entre parênteses, ele vai usar os espaços em branco para dividir a palavra. Tá? Então, print A. Ok? Olha só. Então, o A, ó, ele criou uma lista. E aí, onde era o espaço em branco, ele utilizou para fazer a divisão. E aí, colocou engenharia no índice 0, D no índice 1 e biostemas no índice 2, tá? da lista. Tudo bem? E o último, imprime string em caixa alta. Tá? Então, eu estou utilizando outro método relacionado a strings. Então, eu vou colocar aqui print ifsp, coloco o ponto e chamo a função. No caso, a função vai ser upper, tá? Que ela retorna o valor em caixa alta. Aí. Sempre que tem esse parênteses na frente, isso significa que é uma função, tá? Você tem, porque assim, dentro de Python tudo é um objeto. O objeto é uma forma de escrita em que você tem funções, né? Você tem métodos que são chamados, que são na verdade funções, só que você tem também atributos, ou seja, características. E quando você se refere a uma característica de um objeto, ele não tem esse parênteses no final. Você pode colocar ponto, colocar o atributo que você quer saber, ele vai te retornar somente aquela informação, tá? do atributo. Tá? E aqui ele voltou, engenharia de biosistemas, tudo em caixa alta. Tá?
Atributos são como se fossem características, quando não tem o parênteses no final, tá? Beleza. Eu acho que é só, né? Então tá. Agora, exercício 2. Dada a lista, eu tenho essa lista gigante e eu quero que você imprima parabéns. Essa daqui foi uma sacanagem, né? Então, o que que eu tenho que estar esperto? Eu tenho que estar esperto em qual índice, como que eu vou, quais são os índices que eu vou utilizar, porque aqui, ó, você percebe que L, deixa eu pegar aqui e passar lá para o PyCharm, Ctrl C. Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação a strings aqui. Não, tá tranquilo. Vamos lá. Ctrl V. E deixa eu já mudando essas aspinhas aqui, pessoal. Senão ele vai dar pau depois. Ele vem com essas aspas de ladinho. O PyCharm não aceita. Beleza, beleza. Zero. Ok. Então, o que acontece? Esse exercício eu quero imprimir a palavra parabéns. Só que você percebe que existe lista dentro de lista. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir colocando todos os índices necessários para que você consiga chegar na palavra parabéns, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui print L. Então o primeiro colchete. No primeiro colchete eu vou colocar onde? Porque assim, ó, parabéns está dentro de outras listas. Então, qual que seria a primeira lista, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, na lista básica inicial, eu tenho aqui índice 0, índice 1, e aí no índice 2 eu tenho aqui uma lista. E eu percebo, ó, que dentro dessa lista tem outra lista e dentro dessa lista tem outra lista. Só que para mim chegar no parabéns eu tenho que contabilizar essa primeira posição, onde está iniciando essa lista, onde está esse colchete, tá? Então, da primeira lista está dentro do índice 2. Ok? Beleza. Agora, o que acontece? Ele entende que eu estou pegando toda essa lista aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que ela termina. Não, desculpa. Fiz errado aqui. Eu estou aqui, né? Ele entende que eu estou aqui dentro, ó. Ele entende que eu estou aqui dentro. Se eu mandar imprimir com esse índice, ele vai imprimir tudo isso. Então eu tenho que diminuir mais um pouco, né? E aí o que eu percebo? Eu percebo que existe outra lista aqui que está englobando o que? Esse grupo de dados, tá? Então eu estou aqui dentro e agora eu tenho que caminhar aqui dentro para chegar nessa próxima lista, tá? Então aqui, ó, essa palavra está no índice 0, essa daqui está no índice 1 e essa próxima lista está no índice 2, tá? E aí quando eu colocar o índice dela, eu vou estar aqui dentro, ó. Quando eu colocar esse índice, eu vou estar aqui dentro. Então vamos colocar esse índice lá. 2. Beleza. Quando eu coloquei mais esse colchete com esse 2, ele está entendendo
ele está entendendo isso que eu falei para vocês, né? Ele está entendendo que eu estou aqui, tá? Deixa eu ver. Isso, eu estou aqui. Então, eu tenho que chegar nessa lista aqui, ó. Para chegar nessa lista, eu tenho que ver onde que esse colchete está iniciando, né? E aí eu tenho que perceber que as vírgulas é que está separando os índices, tá? Então vamos lá, eu estou aqui dentro, ó. Então essa nova lista está em qual índice, ó? 0, 1, 2, está no 2 novamente. Então eu vou colocar mais um colchete lá. Eu vou colocar o 2. E agora o programa entende, se eu der um print nesse momento, ele vai imprimir isso daqui. Cheguei onde eu queria, né? Parabéns está perto. E agora é só eu pegar o índice onde está a palavra parabéns, que é no índice 0, porque aqui está a vírgula e aqui está outra vírgula. Então vamos lá. 0, tá? Parabéns. Essa aqui é uma sacanagem, né? Mas chegamos lá, né? Então, se eu tirasse esse daqui, ele ia imprimir a última lista. Olha lá. Se eu tiro esse 2, a penúltima lista. E se eu tentar somente a primeira, ele vai imprimir a lista. E se eu pegar o L, ele vai imprimir tudo. Tá? Beleza? Beleza. Sem dúvidas. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Da lista, imprime parabéns. E agora a última lista que falta, né? Então, o exercício 1 é parecido, tá? Usando as chaves de indexação, pegue a palavra olá. Então, aqui tem a primeira condição, né? Quando você trabalha com dicionário, é um pouco diferente, tá? Quando você trabalha com dicionário, você tem a chave e tem o valor. Então, quando você se referencia à chave para fazer uma impressão, aqui no caso não é utilizado o índice, né? No dicionário, vamos falar assim, vou colocar entre parênteses, o índice é o nome da chave, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um print, você quer imprimir a palavra olá, você não tem como você utilizar ou abrir um colchete e colocar, não, esse aqui é 0 e aqui é 1, né? Porque ele não trabalha com índice, ele trabalha com chave. Então, dentro dessa chave está o valor olá, né? Então, aqui você tem que fazer e dentro do colchete chamar a sua chave, o nome da sua chave. E aí ele vai te retornar a palavra olá, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui print. E aqui eu coloco o nome da chave. No caso, coloquei chave 1. Tá? Se eu der rodar o programa, ele vai imprimir olá. Tudo bem? Vamos pegar aqui a segunda palavra. Opa. Ctrl C. Ctrl V. Então aqui, ó, eu tenho um dicionário dentro de outro dicionário, tá? Então,
eu tenho que falar onde está o segundo dicionário. Então, eu vou ter que falar, ó, chave 1, vou ter que chamar, dar o nome da chave 1. E dentro do outro dicionário, eu tenho aqui a palavra olá. Então, eu tenho que informar qual que é a outra, qual que é a outra chave que eu vou achar a palavra olá. Então, aqui, ó, dentro do primeiro colchete, eu coloco o K1, tá? E aí abro o segundo colchete e chamo o local onde vai estar a palavra olá, porque ele já está dentro desse segundo dicionário. E aí K2. Dentro de K2 eu estou com a informação olá, ok? Beleza. Imprimiu olá. E agora o último. Que é esse daqui. Tá? Ctrl C. Ctrl V. Aqui eu tenho misturado, eu tenho dicionários e dentro de dicionários eu tenho listas. E aí, dentro de listas eu tenho dicionário de novo. Esse daqui tá uma zona, né? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Quando eu der a referência no primeiro colchete dessa chave, ele vai entender que dentro dessa chave está tudo isso daqui, tá? Ele entende que está essa lista enorme. Aí eu posso me referenciar no segundo colchete aqui do meu dicionário. No segundo colchete eu posso me referenciar onde está o meu dicionário. Então o meu dicionário dentro dessa lista ele está onde? Ele está dentro da posição 0, né? Então dentro da posição 0 desse dicionário eu tenho isso daqui, ó. E eu não coloquei nada. Se eu colocasse aqui, ó, uma vírgula e colocasse aqui, poderia colocar mais um dicionário. Vamos colocar aqui, cara, eu não sei se ele aceita espaço, não testei isso aqui ainda, cara chato. 2 pontos. Olá, né? Então se eu colocasse agora eu tenho uma segunda opção, né? Mas eu não tinha antes. Dentro dessa lista eu só tinha índice 0, né? E agora eu coloquei mais um elemento. Só que ele entende que essa lista chega até aqui, tá? Então eu tenho que referenciar onde que está o meu dicionário na segunda lista. Então ele estaria no 0. Se eu fizer um print, ele vai imprimir toda essa informação que está aqui, tá? Vamos lá. Olha lá. Ele imprimiu todo o dicionário, né? PK1 tá complicado, tal, não sei o que, tá? Se eu coloco o valor 1, ele vai imprimir o segundo dicionário que eu acabei montando agora. Olha lá, cara chato, olá, né? Então assim, esse daqui não tava, né? Então aqui a gente coloca o índice 0. Mesmo sem esse elemento que eu coloquei a mais, pessoal, você teria que fazer essa referência com o índice 0, tá? Aqui no caso ele vai dar um erro agora. Olha lá, PK1 está complicado. Então, beleza, eu disse onde está o meu dicionário. Então, ele entende que no índice 0 da lista, eu estou com esse dicionário. E aí, o que acontece? Ó? Perceba que a palavra olá está aqui, ó, nesse dicionário, dentro de PK1 eu tenho esse valor. Então, ele entende que dentro de PK1 eu tenho essa lista. Né? Então, eu tenho que colocar um colchete. Beleza, quando eu coloquei índice 0, eu disse onde estava o dicionário. E agora, no dicionário, eu vou pegar a chave chamada PK1. Tá? E aí, aqui, quando eu coloco isso, toda essa descrição aqui embaixo, ele entende que eu estou querendo pegar toda essa informação. Deixa eu ver.
toda essa informação. E agora dentro dessa lista eu tenho o quê? Eu tenho o índice 0, que está escrito, está complicado. Depois da vírgula, que separa os índices, eu tenho o índice 1 que está escrito lá. Tá? Então eu vou colocar aqui 1, porque eu já cheguei aqui no meu... Opa, calma aí. É isso mesmo. Cheguei no olá. E se eu colocar somente isso, ele vai imprimir o olá com um colchete. Se eu colocar aqui mais índice 0, ele vai retirar esse colchete. Tá? Vamos lá, vamos testar. Olá. Tá? Se eu tirar esse daqui, ó, esse último, ele vai imprimir olá com um colchete. Porque ele entende que eu estou querendo que imprima a lista, né? Ok? Pessoal, até aí tranquilo? Foi? Pessoal, aqui no meu relógio é 10 horas. Vocês querem tocar direto? Ou dar um intervalinho aí de 5 minutos? Ou não sei. Aqui no meu relógio é 10 horas. Só falta o último exercício, né? Mas é um pouco mais complicado, né? Não sei. 5 minutos? Pode ser. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos então, depois a gente volta, pode ser? Só falta mais um exercício. Que bosta. A gravação estava pausada. Como que você sabe, Ju? Como você sabe que não está gravando? Não está gravando. Ai, bosta. Aparece para você 52 minutos, 14 segundos, 15 segundos? Não sabia disso que aparecia. Tá bom. Ai, ai. Perdeu a parte da explicação da soma, mas isso daí já não tem problema. Vamos lá. Tá, depois eu volto. Depois eu dou um remix, sei lá. Faço. Então acontece aqui, pessoal. Esse len aqui, quando eu dei len, né? Quando eu aplicar len sobre M1, tá? Ele vai pegar o comprimento de M1, só que ele vai pegar em relação a essa vírgula. Então ele vai ver o que? Ele vai ver somente o tamanho de 3 elementos. 1, 2, 3. Ele vai enxergar somente a separação em relação à vírgula, essa vírgula externa. Então ele vai contar somente que tem 3 elementos. Tá? E ele não está levando em consideração o que existe dentro das listas. Tá? Então eu vou pegar o tamanho de A, tá? Vou pegar o tamanho também de B, tá? E eu vou criar uma matriz interna. E eu vou chamar ela... Deixa eu colocar aqui. Matriz interna. E aqui nessa matriz interna é que eu vou fazer a bagunça e vou colocar o valor da minha soma, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que M tenha o tamanho das matrizes que eu quero que some, tá? Só que eu vou fazer isso criando o quê? Uma matriz de zeros, tá? Então, o que acontece? Eu criei aqui, ó, uma lista vazia e agora eu vou criar um for. Vou colocar i in a
Porque esse A aqui, ele faz... Esse A, ele faz referência ao tamanho da minha matriz externamente, tá? E vou fazer o quê? Eu vou acrescentar nesse... Eu vou fazer um m-append, tá? Eu vou fazer m.append, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma matriz de zeros, tá? E vou multiplicar aqui pela dimensão de A, tá? O que ele vai fazer aqui? Quando eu der esse comando, o que ele vai fazer? Né? Quando ele multiplica, por exemplo, aqui, essa matriz 0 vezes, tá? Vamos supor que estou multiplicando vezes 2. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma matriz assim, ó, com dois índices. Se eu coloco 3, isso daqui vai me retornar uma matriz com 3 zero. Tá? Então, assim, aqui o A tem um valor de 3, porque eu peguei aqui o comprimento. Então, eu vou criar dentro da minha... Eu já tenho uma lista, e dentro dessa lista eu estou acrescentando uma lista, só que com zeros. Então, ele vai fazer isso uma vez. Então, como que vai ficar? Na primeira vez que rodar esse for, a primeira vez que vai rodar esse for, né, porque ele vai integrar dentro de A... Ah, não, calma aí, falta uma coisa aqui. É range A, tá? Deixa eu pegar aqui o comando range. Porque range não é uma lista. Range é só um número. Range A. Então, quando ele rodar a primeira vez, quando esse for rodar a primeira vez, o que vai acontecer? M vai ficar assim, ó. Quando ele rodar a primeira vez, ele vai incluir uma lista e vai ter 0,0,0. Por quê? Porque isso daqui está relacionado com essa multiplicação. Porque o A, aqui no meu caso, ele vale 3. Tá? E aí, quando ele rodar segundo for, ele vai adicionar uma nova lista com mais 3 zero devido à minha multiplicação, tá? Aqui dentro. E aí ele vai rodar mais uma vez, porque o tamanho de A é 3, então ele vai rodar 3 vezes. Tá? E aí eu vou conseguir criar uma matriz M de zeros, né? 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Só que lembrando que em Python eu vou ter isso daqui, ó. É como se eu tivesse uma matriz de zeros, só que vou ter mais 3 listas internamente, tá? Com esse comando. Vamos dar vamos ver isso daqui externamente. Eu acho que é melhor visualizando. Deixa eu... Deixa eu fazer isso daqui externamente. Ctrl C. Eu acho que se for antes do dev, ele não vai dar merda. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui o valor 3. Tá? E aqui o valor 3. Vou mandar imprimir. Só pra gente... Opa. Só pra gente visualizar. Print M. Tá? Vamos ver se ele não vai dar erro no início. Erro de indentação. Aqui.
Olha só, ele criou a matriz M, ó. Aqui eu coloquei para a gente visualizar, tá vendo? Se eu tivesse colocado, vamos falar assim, de 2, ele ia criar somente com 2 zeros. Ó. Olha só, tá vendo? Se eu colocasse aqui somente o valor 2, por exemplo, né, ele ia rodar 2 vezes. Olha só, ele ia criar somente 2 listas de 0. Tudo bem? Se eu colocasse somente uma vez, ou se eu não tivesse nem colocado for, tivesse colocado somente a mappend, tá? Olha só, ele ia adicionar na lista M uma lista de zeros, né, com 2 valores, porque eu estou multiplicando por 2. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza, então assim, mesmo que a dimensão da minha matriz não fosse, independente do tamanho da minha matriz, dessa forma eu consigo resolver meu problema para qualquer tamanho de matriz, tá? Então vamos lá. Então eu só tirei externamente só para a gente ver o que está acontecendo internamente lá na minha logiquinha. Então aqui eu estou criando uma matriz com a mesma dimensão, uma matriz de zero com a mesma dimensão das matrizes que eu estou querendo somar, porque nessa variável m é que eu vou armazenar a minha matriz final. Tudo bem? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma comparação. Tá? Vou fazer aqui if. Vou verificar se A é igual a B. Tá? Eu quero saber se a matriz que eu vou colocar aqui ela tem a mesma dimensão que em B. Apesar que essa é uma comparação até um pouco falsa. Por causa que, como vocês viram, né? Eu consegui criar uma matriz, né, com listas, né, separado por vírgula, somente com 2 elementos. Né? Então, se eu tivesse essa condição aqui, em uma lista, e tivesse essa condição de ter 3 valores na outra lista, e eu comparasse uma com a outra, ele ia dar como verdadeiro. Tá? Por quê? Porque ele só está pegando a vírgula mais externamente. Tá? Ele só está comparando em cima dessa vírgula. Se eu comparar, eu tenho 1, 2, 3 elementos. Aqui em cima eu tenho 1, 2, 3 elementos em relação a essa vírgula. Então, assim, é uma comparaçãozinha um pouco falha, tá? Mas eu não quero complicar mais porque eu não pensei numa situaçãozinha melhor. Vamos deixar somente assim por enquanto. Então, eu estou comparando só para saber se tem as mesmas dimensões. É uma comparação um pouco falha, porque eu não estou abrindo e vendo internamente como que está a situação, mas já dá alguma garantia aí, tá? Caso queiram implementar um módulo com soma de matriz, multiplicação, isso daqui já dá vamos falar assim, uma abafada no fogo. Mas é claro que dá para melhorar isso daqui, tá? Então, só vou ficar nessa comparação básica. Se A é igual a B, eu estou garantindo que elas têm pelo menos 3 elementos aqui, né? Externamente. Tá? Vou parar por aqui. Depois vocês brincam aí para saber como que faço para ver se tem o mesmo tamanho interno. Deixo para vocês aí resolver esse problema. E aí agora eu vou fazer a soma, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. Eu vou colocar i in a range, né?
porque o A é só um valor numérico. E aí ele vai iterar em cima da quantidade, em cima do valor de A, né? Range A. Dentro desse A, eu vou criar um outro for. Eu vou colocar J in range. Eu posso colocar B, tá? Eu posso colocar A também, porque ele já fez essa comparação no início. A é igual a B, então tanto faz se eu vou utilizar o B aqui ou o A, não importa. Mas só vamos colocar o B só para ficar bonitinho. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer aquela brincadeira de soma, né? Eu vou pegar, eu tenho a minha matriz M, né? Que é igual o quê? É igual a um monte de zero. E aí, em programação, a gente sabe que a gente pode escrever por cima disso. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a posição M00, tá? E vou falar que ela é igual a M, a matriz 1, 0, 0, a posição 0, 0, mais a matriz 2, posição 0, 0. Só que essa posição 0, 0 vai ser representada por I e por J. Então, o primeiro I vai estar representando a linha e o J vai estar representando a minha coluna, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou colocar aqui o meu M. Eu coloco I, o outro colchete J, e falo para ele, opa, que isso daí vai ser igual ao quê? A soma de A0 com a mesma posição, opa, mesma posição de I e a mesma posição de J, tá? Mais B0, a mesma posição de I e a mesma posição de J. Então, quando eu tiver o I igual a 0 e J igual a 0, eu vou estar somando a minha matriz, que eu vou colocar aqui no lugar de A0, na posição 0, na posição 0 também, com B na posição 0 e posição 0. Quando tiver o J igual a 1, vai ser aqui 0 e aqui 1. 0, 1. Então, eu estou garantindo que eu estou fazendo a soma correta da matriz. Tá? Então, aqui dentro dessa função, o que eu vou querer que ela me retorne? Tá? Eu vou querer que ela me retorne M. Tá? E só. E aí acabou. Tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer A igual. E agora eu vou utilizar minha função. Né? Soma M. E eu vou colocar meus argumentos, que é o M1, vírgula, M2. E pronto. Ele vai retornar em A minha matriz M. E aí eu vou mandar imprimir. Print A. Ok? Eu não realizei essa soma. Eu não sei se está certo. 3 mais 8. Eu acho que está certo. 3 mais 8 é 11. 4 mais menos 3 é 1. 0 mais 5 é 5. Então, aparentemente está ok. Pessoal, dúvidas aí? Beleza.
Por enquanto, ok. Então, beleza. Vamos agora fazer a multiplicação de matrizes. Tá? Uma funçãozinha para multiplicar matrizes. Aqui foi aquela explicação que eu dei, que acabou não gravando, né? Se você tem duas matrizes, você tem que somar as mesmas posições, né? Então, aqui está na posição 1, você tem que somar com o valor de B que está em 1, 1 também. Então, A11 tem que somar com B11. E a mesma coisa aqui. Então, mesma linha, mesma coluna, mesma linha, mesma coluna desse lado para esse lado, tá? Agora a multiplicação. Vamos lá. Uma relembrada aí. Então, na multiplicação de matriz, o que acontece? Vamos falar que aqui C é o resultado. Então, vamos falar assim, ó, eu vou ter uma matriz, né, C com a mesma dimensão de A e de B. Tá? E a multiplicação, e aí cada elemento aqui, ó, vamos supor aqui, ó, C, linha 1, coluna 1. O que vai ser? C11 vai ser o quê? O elemento que está na primeira linha multiplicado pelo elemento da primeira linha, mais o elemento da primeira linha com o elemento da segunda coluna, da primeira coluna só que segunda linha, tá? Então C1 vai ser o quê? Vai ser A, linha 0, linha 1, 1, vezes B1, 1, mais A1, 2, vezes B2, 1. Tá? Segunda linha, primeira coluna. Então, basicamente assim, vamos pegar uma matriz qualquer aqui, ó. Vamos colocar que seja dessa dimensão, 3 por 3. Colocando os valores aleatórios, tá? E aí eu quero multiplicar por outra matriz, vamos falar que seja 3 por 3. 2, 4. Não, vou utilizar aqui em cima mesmo, deixa quieto isso aqui. Eu queria apagar só os contornos. Beleza, mais ou menos. Então acontece, para mim obter C1 é a primeira linha multiplicar com relacionada com a primeira coluna. Para mim obter C, primeira linha, segunda coluna, eu faço primeira linha multiplicado pela segunda coluna. C 2, 1, eu faço segunda linha multiplicado pela primeira coluna. E C 2, 2, eu faço segunda linha multiplicada pela segunda coluna. Não é multiplicada, né? Você multiplica você pega os elementos da segunda linha, multiplica e faz a soma, né? Então, semelhante a esse esquema que eu fiz aqui na C1, né? Eu pego esse primeiro elemento, multiplico por esse, mais a multiplicação desse com esse. C1, 2, obter esse cara, né? Primeira linha novamente, eu pego esse elemento vezes o 4 e pego esse elemento, aí somo com esse elemento vezes o 8, tá? Aí obter C2, 1, pego esse elemento com o elemento da primeira linha aqui de B, multiplico e somo com esse segundo elemento aqui, multiplicado por esse, tá? Então, é esse esquema que tem que fazer na multiplicação de matriz. Pessoal, alguma dúvida aí em relação à multiplicação?
Beleza. Então perceba o seguinte, que na multiplicação eu estou andando na primeira linha, primeira coluna, para construir C11, e C12 eu tenho que andar na primeira linha e segunda coluna da outra matriz para construir C12 e assim por diante. Tá? Então vamos lá, vamos fazer isso no PyCharm. Tá? Eu criei essa função, eu vou utilizar a parte dela, então eu vou dar um Ctrl C nela aqui. Tá? Dá um Ctrl V. E agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui multi-m. Multi-m. Vou deixar A0 e B0. Aqui, como eu expliquei, eu estou obtendo o tamanho delas. Aqui é a mesma coisa, eu vou criar uma matriz vazia, que eu vou colocar os dados. Essa parte que eu já expliquei também, em que eu estou criando minha matriz de zeros, né? Nessa parte eu acabei já explicando como eu faço isso, por que eu faço isso. E aqui vamos para a nossa brincadeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Para construir cada elemento de M e J, né? Essa matriz que eu já criei aqui em cima, tá? O que eu vou fazer? Então, vamos falar assim, o primeiro for, eu estou me referenciando ao quê? Deixa eu colocar a hashtag. O primeiro for, eu estou me referenciando à linha, tá? O segundo for, eu estou me referenciando à coluna, ok? Só que o que acontece na multiplicação de matrizes? Eu estou andando em cima de uma linha e também estou andando em cima de uma coluna, tá? Então vamos pegar uma matriz 2×2, né? Vamos pegar uma matriz de identidade aqui. Multiplicado por 2, 4, 6, 8. Então eu estou andando, por exemplo, aqui em A. Vamos falar que esse daqui seja A e esse daqui seja B. Eu estou andando aqui em A, eu estou andando na primeira linha e estou andando em cima da primeira coluna aqui, para fazer A vezes B. E aí depois eu ando em cima da primeira linha novamente e ando em cima da segunda coluna. Para fazer o elemento o quê? Fazer o elemento que está aqui nessa posição. Fazer o C2, 2. Depois eu ando aqui embaixo. Estou andando na segunda linha, só que eu vou andar na primeira coluna para construir quem? Para construir C2, 1. E ando na segunda linha e depois na segunda coluna para construir quem? C2, 2. Então, existe sempre uma linha que está fixa e sempre existe uma coluna que está fixa. Quando eu estou construindo cada elemento da minha nova matriz, tá? Só que acontece, beleza, a minha linha aqui tá constante, mas a minha linha está constante, só que minha coluna não, né? Então eu estou andando aqui, ó. A linha, beleza, a linha é a linha 0, ou linha 1. Só que a coluna está mudando. A coluna estava na 0, depois eu mudei para a coluna 1. Então, eu vou criar mais um elemento aqui de for que vai fazer essa movimentação. Tanto vai movimentar na minha primeira matriz, como vai se movimentar na minha segunda. Tá? E eu vou chamar ela de K. E aqui não importa se eu pego de A e de B, tá? O range, vou colocar A. Então, assim, para mim construir a posição, vamos falar assim, para mim construir a posição 0, 0, né? Para mim construir a posição 0, 0, tá? Eu tenho que manter minha linha, eu vou manter a linha fixa, então a linha vai ser esse I, linha fixa, mas eu vou variar minha coluna. Então, no lugar do J, eu vou colocar o K. Tá?
Aqui em B, na segunda matriz. Na segunda matriz, eu vou andar o quê? Eu vou ficar mudando de... A coluna vai ser fixa, né? Mas eu vou ficar mudando de linha. Então, aqui vai ser K. E o J, porque o J relaciona a coluna. Então, da primeira matriz, eu vou manter a linha fixa, mas eu vou variar a coluna. E da minha segunda matriz, eu vou deixar a coluna fixa, mas vou variar a linha. E aí, dessa forma, eu vou conseguir construir o meu I, a minha posição IJ. Tá? E na verdade, aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uma multiplicação. Essa matriz eu não tinha feito antes. Eu vou fazer uma multiplicação. Tá? Eu multipliquei esses dois elementos. Só que depois eu tenho que fazer o quê? A soma, né? Então vamos fazer a soma agora. Eu multipliquei. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui M e J igual, eu vou somar M e J mais M e J. Beleza. O que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu rodar esse for pela primeira vez, ele vai fazer o quê? A posição I e J vai ser o valor zero, porque eu criei uma matriz de zero. Então ele vai fazer o quê? 0 mais 0 igual a 0. Aí eu faço a multiplicação. Eu vou ter que colocar depois, né? Deixa eu ver. Eu vou ter que criar. Eu vou ter que criar uma matriz auxiliar aqui. Vou ter que criar uma matriz auxiliar. Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou criar ela? Eu só não sei se se vai bugar depois, mas vamos ver. IJ. Vou tentar criar um auxiliar aqui, pessoal, para fazer essa somatória. MJ vai ser... não, vou criar aqui. Alce vai ser igual a MJ. Então, a posição inicial de MJ vai ser zero. Então, a auxiliar, inicialmente, ela vai ser zero. E aí, eu posso fazer aqui... Eu posso fazer M e J mais igual a alce. Então, o alce vai ser igual a zero, inicialmente. Aqui, inicialmente, zero, tá? Na minha auxiliar. Só que eu tenho que atualizar minha auxiliar, né? MJ. Calculo MJ. Deixa eu ver aqui.
Auxiliar. Eu tenho que atualizar o valor da auxiliar. Auxiliar vai ser igual a M e J. Tá, se eu fazer isso, eu atualizo a informação dela. Aí depois eu tenho que fazer a soma. Se eu fazer em cima de MJ, se eu fizer aqui em cima, se eu fizer a soma aqui em cima, a primeira soma, eu tenho que somar em MJ, porque é MJ que vai sair como resultado. Eu vou ter que dar uma pensada aqui, vamos lá. Mais altos. Tá? Então, beleza. Quando eu rodar esse for pela primeira vez, eu já tinha definido que alça é igual a zero, eu vou somar o valor inicial 0 com 0 e já era. Aí eu faço MJ, eu vou calcular MJ com esses valores. E aí eu vou jogar esses valores dentro do auxiliar. Né? Só que se eu for somar em cima, eu vou somar a MJ atual com a auxiliar. Aí não vai dar certo, né? Eu tenho que jogar aqui embaixo, deixa eu ver. Ctrl X, Ctrl V. Beleza, calculo MJ, somo com o alce que vai ser igual a zero e faço o auxiliar igual a MJ. Então esse MJ aqui vai ser o valor anterior. Esse vai ser o valor anterior. E aí eu vou calcular um novo MJ. Então aqui essa primeira soma não vai alterar MJ. Por quê? Porque aqui em MJ eu vou calcular o valor dela. Quando eu realizar essa soma não vai alterar nada pela primeira vez, porque o valor da auxiliar é zero. E aí eu vou dizer para a auxiliar que ela vai ser igual a MJ. Então a auxiliar vai ter o valor anterior do primeiro loop. Quando ele rodar novamente, MJ vai ser atualizado com um novo valor. Eu vou pegar esse novo valor e vou somar com o antigo. E aí eu vou dizer para auxiliar armazenar esse valor que eu somei. E depois no último loop, né, ele faz o mesmo procedimento. Eu acho que vai dar certo. Esse daqui eu não tinha tido tempo de ter feito antes, pessoal. Mas eu acho que é isso. Tá? Vamos testar a brincadeira, né? Ai, ai. Então vamos lá, hein? Multi-M. Eu acho que acabou, eu acho que é só isso. Vamos lá, vamos mudar aqui Multi-M e vamos ver se vai dar pau. Se der pau, eu tento abrir uma que eu já tinha feito outro dia no passado aí. Vamos lá. Tá? Erro de indentação. Ah, tá, beleza. Por causa que está alinhado aqui com o for. Ó. Beleza. E eu acho que é só. Vamos testar a brincadeira. Retornou. Não sei. Eu acho que tá errado, cara. Ah, na verdade, nem tinha feito essa conta também. Eu vou abrir esse lab
tá? O Itzlab é um programa parecido com o MATLAB, tá? Beleza. E ele é bom para trabalhar com matrizes. Deixa eu jogar essas matrizes lá. Jogar essas duas matrizes lá. Ctrl. Eu acho que vou ter que jogar individual, porque eu vou ter que alterar essa estrutura. Ctrl C. Eu não me lembro se era ponto e vírgula que separava nesse lab. Ele não é melhor que o MATLAB. MATLAB é melhor, né? Mas ele é gratuito, então eu acho que era ponto e vírgula que separava. E espaço. Eu acho que era espaço que separava. Deixa eu ver. Vamos testar, né? Vamos ver se ele vai construir. Na hora que a gente der um Enter, ele vai falar se deu pau. Eu não estou lembrado como que era a estrutura aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Vamos ver. Olha lá, ele criou. Beleza. Agora, vamos pegar M2 e vamos fazer a mesma coisa. Da prova real. Prova real da brincadeira aqui. Ctrl V, vamos lá, vamos. Deixa eu deixar na formatação que ele aceita. Beleza. Beleza, agora eu vou fazer M1 vezes M2. 60 menos 49, 15. 103 menos 24, 52. 60 menos 49, 15. 103 menos 24, 52. 62 menos 79, 41. 62 menos 79, 41. Então, graças a Deus deu certo. Eu não tinha testado essa última, né? Mas foi bom que vocês viram eu quebrando a cabeça aqui para pensar no laço, né? Como que ia funcionar o laço para conseguir fazer essa multiplicação e soma. Apesar que dava para ter feito mais fácil também, né? Em vez de fazer isso, eu poderia, por exemplo, aqui, vamos falar assim, eu poderia ter apagado isso daqui, ó. Eu poderia ter feito um loop mais simples. Eu acho que daria certo, ó. M, I, J é igual. Então, e aí eu já faço a soma tudo de uma vez, né? E aí eu pegaria o quê? Eu pegaria. Eu tenho que perceber o que eu vou manter fixo. Então, da primeira matriz eu vou manter fixo a minha linha. Então, I, né? E aí a segunda, o que eu ia fazer? Deixa eu pensar aqui. Só que aí eu teria que ser direcionado ao tamanho já correto da matriz, né? Só que aqui eu teria que saber o tamanho da matriz, né? Se fosse fazer assim, né? Vezes B 0 J mais. Nessa situação tem que saber o tamanho da matriz. Porque eu não pensei em nada ainda para bolar esse valor do zero. Dá para fazer, mas eu não pensei em nada antes. Por isso que eu estou fazendo assim, tá? 2.
Beleza. Eu acho que dá certo também. Vamos testar. Não. Deixa eu ver o que deu pau aqui. Ele deu um pau aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo. O objeto não é um inteiro. É que eu não sei qual que é o pau que deu aqui. 0, 1, 2, 1, 2. Que aqui, ó. Ele falando inteiro por causa disso daqui, ó. Eu esqueci que o nome do parâmetro que eu coloquei no início da função era B0. Eu coloquei a letra B. E letra B dentro da minha função eu coloquei como um valor numérico, né? Olha lá. Deu certo também. Eu acho que é. Só que aqui eu tinha que saber o tamanho certo. Mas eu acho que dá para fazer de forma mais simples. Só que não pensei em nada agora, tá? Mas você não ia utilizar 3 for, ia utilizar 2 for. Só que aqui ó, você vê que eu já sei o tamanho da minha matriz. E aí eu coloquei já a quantidade de índice, né? Eu acho que para essa situação tem que saber o tamanho para fazer. Mas daria certo. Mas como eu já dei as duas matrizes, né? Poderia fazer assim também, dá certo. Mas para fazer para qualquer tamanho, com o auxílio daquele for que eu fiz antes, do terceiro for, dá para você fazer 2x2, 4x4, 3x3, não importa o tamanho. Né? Aqui não importa o tamanho. Tá? E aqui, ó, eu estou fazendo auxiliar, eu tô dizendo para auxiliar a posição de MJ, que inicialmente ia ser igual a 0. Tá? Pessoal, dúvidas? Pessoal, não, tá tranquilo? Pessoal, semana que vem a gente vou começar uma aula de boots, tá? Eu não consegui postar nada no Moodle, porque ontem eu fui tentar postar a aula que eu dei na parte da manhã, não consegui entrar de jeito nenhum. Depois tentei um pouco mais tarde, não consegui entrar, tá? Eu vou deixar postado no Moodle um vídeo, tá? Que eu mostro como que você instala Python para trabalhar com e-boots, tá? A semana que vem eu vou fazer uma aula, né? Não vai ser aula online, vai ser aula gravada, em que eu vou mostrar como que... Só que assim, eu vou postar já nessa semana como que instala Python no e-boots, porque isso vai ser necessário para vocês, senão vocês não vão conseguir trabalhar com e-boots e Python. Então, assim, é um vidinho de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, que eu mostro como que é o procedimento para conseguir trabalhar com Python, tá? Dentro do eBoots. Eu preciso que vocês deixem já instalados. Então, assim que o Moodle consertar, eu vou estar postando para vocês esse procedimento. E aí, semana que vem, vou dar a primeira aula em eBoots, tá? Falando em eBoots, vocês já tentaram instalar o eBoots? Deu certo? Como que tá?
Pessoal, instalem, tá? Esse programa talvez seja um pouco pesado, tá? Eu já tinha mostrado na primeira aula como que deixa ele configurado para graficamente ficar mais leve, tá? Entendi. Ele é bom, só que ele é um pouco pesadinho também, tá? Mas instalem o eBoots, tá? E aí eu vou deixar já nessa semana postado o procedimento para instalar Python. É um pouco chatinho, tá? É um vídeo de 1 minuto e meio a 2. Então, deixa a máquina já no jeito. Tudo bem? Aqueles que não conseguirem, dá para continuar as atividades também. Só que... Porque as atividades vão continuar em arquivo de texto, tá? Mas beleza, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.